Olá, meninas! Está começando mais um episódio do Olá, Meninas Podcast. E hoje o nosso podcast está muito mais que especial. As nossas convidadas de hoje nada mais é que nós, Paula Marcelino e Joyce Souza. O tema do nosso podcast de hoje é Quem somos por trás do sucesso? É isso aí, Joyce. Quem somos nós por trás do sucesso? Por trás de quem somos, da nossa profissão, do nosso trabalho. Quem somos nós? Quem somos nós? Paula, conta pro pessoal da sua vida, da sua trajetória como mãe, mulher, empreendedora e cabeleireira. Olha, vamos lá. Não sei nem por onde eu começo, mas vamos começar. Quem é a Paula? Quem sou eu, né, por trás de tudo isso? Eu sou mãe de 3 filhos, da Fernanda, do Otávio, da Helena, que você conhece, né? E eu falo assim, eu amo ser mãe. Eu acho que mais que tudo, mais que a minha profissão, eu amo ser mãe. E essa sou eu. Eu acho que a Paula não é a Paula sem a maternidade. Então, primeiro de tudo, antes da minha profissão, eu fui mãe. Antes de ser cabeleireira, antes de ter sucesso na minha profissão, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho sucesso, mas porque eu tenho conseguido e alcançado muitos objetivos, né? E você também faz parte dele, né? Você sabe. Então, assim, hoje eu falo que eu sou realizada e o meu sucesso maior são eles, são os meus filhos. Gente, olha que lindo. Isso aí, né? Inspirador pra mim, porque eu pretendo ser mãe. Mas é mãe, né? Mãe de coração. Sim, eu sou mãe do coração. Mãe da Eva, né? Mãe da Eva, mãe do David. Que são umas gracinhas, né? Sim. Mas sim, a Paula é isso. O sucesso da Paula é baseado também na maternidade. Paula, então me conta como foi conciliar a maternidade com o início da sua profissão. Como aconteceu tudo isso? O seu casamento com o Sidney, um querido também. Sim, olha, na verdade, assim, é que nem eu falo, na minha vida, assim, nunca nada é planejado e você sabe disso, você sabe, né? Você tá me acompanhando todos os dias e você vê que eu não planejo nada. Nem para estar aqui foi planejado, é tudo assim muito corrido, né? Então, assim, o começo da minha carreira foi muito, assim, a Fê era pequenininha, a Fê tinha ali seus 11 meses, quando eu comecei a trabalhar na área da beleza. Então, assim, primeiro eu trabalhei em shopping, depois fui para a área da beleza, porque por questão de tempo, eu acho que é melhor, porque pelo menos eu vou trabalhar só final de semana e durante a semana eu vou estar com ela, né? Então, assim, foi algo de repente, assim. Mas, assim, sempre já tinha um talento, esse desde pequenininha a gente sempre tem, ela não é. E assim foi. Foi indo, fui convidada para ser auxiliar, e fui indo e fui desenvolvendo, fiz meu curso, fiz até na Alfaparf. E a minha professora me chamou para ser auxiliar dela. Eu me destaquei no meu curso e ela me chamou para ser auxiliar dela. Foi muito legal. E assim, não ganhei dinheiro, mas ganhei conhecimento. Eu lembro que na época eu ganhava o quê? Eu acho que era 30 reais por semana. Por semana. Assim, mas dava pra comprar as coisas. Era mais pra Fê, pra mim, assim, né? Sim. E então era muito pouco. Mas assim, hoje, assim, você vê minhas escovas, que todo mundo fala minhas escovas. A escova perfeita, isso. Gente, a da Paula Marcelino. Gente, olha, eu aprendi com ela. Essa minha professora foi... Nossa, ela me ensinou muito, Joyce, muito, muito, muito. E é por isso que a gente tem que cuidar muito e ensinar, né? Sim. Eu sou muito aberta para isso, quando a pessoa quer ajuda, porque eu já estive nesse lugar de aprender, de ser uma aluna, sabe, e aprender um conhecimento e de uma pessoa que realmente ia fazer grande diferença na minha vida, né, que foi ela. Então, assim, foi assim. Aí fui indo, fui trabalhando só em auxiliar, em salão. Aí comecei a trabalhar para mim. Mas, assim, a maternidade, sim, ela reflete um pouco ali nos seus horários, nos seus dias. Mas, assim, eu sempre tive rede de apoio. Sempre tive minha cunhada, que sempre me ajudou. Tive minhas irmãs, quando a Fê era pequenininha. Então, assim, sempre tive uma grande rede de apoio. O meu marido também me ajudou muito. Quando a Fernanda era pequena, ele ficava muito com a Fernanda, sabe? Então, assim, isso eu não posso reclamar, que eu sempre tive. Então, deu para conciliar a maternidade com o início da profissão. E é uma inspiração, porque eu acho que é um desafio para muitas mulheres que são mães, estão começando numa profissão. Sim. E aqui, né,
aqui imigrando, a gente se vê muito isso. Eu vejo muitas clientes falando para nós, né? É o marcando, desmarcando horário por causa de redes de apoio. Isso, exatamente. São mães que têm que vir às vezes do Brasil para ajudar, então realmente é muito difícil, né? É mesmo muito difícil. Mas agora vamos lá falar de você, a diva, né? Gente, assim, ó, vou falar bem pra vocês. Eu sou muito fã e a gente sabe porque a mulher mesmo, ela arrasa, gente. Onde ela passa, eu falo, gente, não dá. Ela arrasa, ela é bafão mesmo. Ela vai. Tanto tempo que eu não ouvia isso, ela é bafão. Ela arrasa por onde ela passa, né, Joyce? Eu queria saber de você, como que é isso, Joyce, pra você? Porque assim, aonde a gente vai, as clientes falam, gente, como ela é linda. E realmente você é muito bonita, você chama muita atenção. Como que é isso na nossa área de beleza? Porque é isso que a gente vende. Sim. A beleza. A beleza. Bom, eu vim de educação militar, o meu pai é policial militar, eu estudei em um colégio militar. E eu lembro que nesse colégio, quando eu entrei, eu já estava no 9º ano, né, 8ª série, não sei como se diz aqui em Portugal. E eu sempre me senti diferente, então eu precisava me destacar em alguma coisa. Eu sempre sentia, sou diferente, eu preciso me destacar em alguma coisa. Eu comecei a me destacar nos esportes, porque eu era muito grande, eu era muito forte, então eu jogava handball muito bem. E eu via, assim, minhas colegas de sala todas bonitas, maquiadas e tudo, belas, né? E eu não era aquilo tudo, né? Imagina para um adolescente não ser notada e tudo. Eu tinha um porte muito grande, eu era muito grande, peito muito grande e cabelo crespo, né? Que a gente tem aquele estigma, aquela coisa. E é uma fase muito difícil. É uma fase muito difícil. Pro adolescente. É uma fase uma muito mulher. difícil. Então, assim, desde então, eu comecei a ver que quem tinha beleza se destacava. Aquela aluna, aquele padrão brasileiro, né, magra, loira, do olho verde, se destacava. E eu comecei a perceber que a beleza, ela podia abrir portas. E foi aí que eu comecei a cuidar de mim. E me apaixonei por cuidar de mim, cuidar da minha autoestima, do meu cabelo. Eu já contei minha história para Paula. Eu comecei a trabalhar, gente, no buffet com 14 anos para comprar cabelo de mega hair. Assim, comecei a trabalhar não porque eu precisava, mas porque eu queria, eu precisava ter autoestima, porque eu era muito, não criticada, mas as pessoas via de uma maneira diferente. Infelizmente no Brasil existe o preconceito racial, existe o preconceito, né, por tudo que é diferente. Então eu comecei a cuidar de mim aí, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, e eu entendi que ter beleza e autoestima me abriria portas. Sim. E essa questão racial que você falou, isso é um ponto muito importante em a gente falar, né? Falar sobre isso, porque como a gente trabalha com mulheres, a gente vê. E realmente aqui ainda há muitos preconceitos, né? Sim. Isso. E eu queria saber de você, como que é ser uma mulher negra, linda, né? Obrigada. Educada, gente, uma diva mesmo, no meio de tantas mulheres e no meio disso, sabe? Tá aqui na Europa, tá imigrando. Como que é isso pra você, Joyce? Eu falo mesmo pela questão racial. Bom, pela questão racial, eu acho que aqui em Portugal eu sofro muito menos que o Brasil, que no Brasil, com certeza. Eu acho que o Brasil é um país que as pessoas negras sofrem muito preconceito racial. Eu não sou o tipo de pessoa que fica levantando bandeira, né, que fica... Isso. Não sou assim. Não. No entanto, eu sinto que no Brasil existe muito mais preconceito racial do que aqui na Europa. Aqui na Europa, o que acontece? É a xenofobia, né? Não é pelo fato de eu ser negra, é pelo fato de eu ser brasileira. Isso. Mas aqui na Europa, eu abro a minha bolsa no supermercado, eu não tenho medo de ser perseguida pelo segurança. No Brasil eu tenho. No Brasil eu tenho. E assim, eu casei com um homem holandês, e eles não tiveram essa cultura da colonização como os portugueses. Então, para eles, todas as pessoas são iguais. Não existe preto, não existe branco, existem pessoas. Existem pessoas. E hoje, isso ficou muito claro para mim, sabe? Porque para eles eu sou só uma pessoa, a Joyce, não existe cor, não existe nacionalidade.
E isso me fez enxergar várias coisas. Quem é a Joyce, além de ser uma mulher preta? Por isso que eu não levanto bandeiras. Porque, além de ser uma mulher preta, eu sou muito mais que isso. Minha cor não me define, né? Exato. Então, hoje eu sou muito bem resolvida com essa questão de cor, de cabelo, de trocar de cabelo, de toda semana estar com um cabelo diferente, de tirar minha peruca no meio das clientes. Sim. E é uma forma de conectar, porque isso não é vergonha. Eu posso ser quem eu sou, da cor que eu quiser, com o cabelo que eu quiser, me sentir linda, eu com meu cabelo natural, eu loira, eu ruiva, eu com o cabelo preto, eu me sinto linda de qualquer jeito. Mas foi uma coisa construída, né, ao longo dos anos. Não foi uma coisa assim que veio de uma hora para outra. E, infelizmente eu precisei, felizmente, né, eu fiz terapia durante 2 anos e ainda faço, voltei a fazer agora recentemente, para tirar essas sombras da minha cabeça. Sim. E eu entendo que para uma mulher negra, uma pessoa negra da cultura brasileira, é difícil desconstruir esses paradigmas. Exato, porque assim, o nosso sucesso, né, que é o nosso tema, Sim. não está baseado nem na cor, nem na pele, nem no que nós somos, nem... Exatamente. E eu falo que sucesso não é só também sobre valores, né, Joyce? Eu digo valores financeiros. Ele vai muito mais além disso, né? Sim. Da cor racial, sim, e tudo mais. Sim. É do nosso conhecimento, é do nosso trabalho dia a dia. O sucesso é muito além, gente, do que vocês vê. O sucesso é ser uma mãe que corre atrás dos filhos, que trabalha. Ai, que chega atrasado para gravar o podcast, pedir ir no mercado, pedir buscar as crianças na escola. Exatamente. É isso aí. Sucesso vai além. Vai além do que se vê, né? Além do que se vê no digital, além do que a gente passa para as pessoas, do que a gente passa para as clientes. Sucesso vai muito além disso. Exatamente. Vai além das fotos bonitas que a gente vê, dos vídeos, né? A gente por trás de tudo isso, né, Joyce? É uma história, eu falo que é um processo sendo construído. É um processo sendo construído. Por trás das câmeras, é uma esposa, é uma filha que sente falta dos pais, que sente falta da alegria da família, que se reúne todo final de semana para jogar truco e comer frango caipira lá no interior de Minas Gerais. Por trás das câmeras, nós somos assim, nós temos nossas dificuldades, nossas fraquezas. Sim. Né? E o sucesso é isso. E o sucesso é isso. O sucesso é isso. Aprender a contornar tudo isso e ainda entregar o nosso melhor para quem senta na cadeira ou na minha maca, para quem entra no nosso salão no geral. Exatamente. Eu acho que o sucesso é resiliência. Sim. Você ser resiliente, né? A tantas coisas, né? É que nem você falou, sobre o começo, como que desde o começo, é ser resiliente a tudo, a um não. Sim. É um não no começo da carreira, não. Quando a cliente senta e fala, não gostei. Sim. Eu sou, assim, uma fã do JJ Podcast, e eu ouvi ele falando no podcast, o dono da Wizard, Flávio. O Flávio falando que sucesso é humildade e persistência. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Humildade. Você pode ser a melhor, a mais bonita, a que tem mais dinheiro, a mais bem casada, mas você precisa ter humildade e persistência. Aqui na Europa eu escutei vários nãos, várias críticas, principalmente quando eu entrei na área de laser, mas sempre com a minha humildade. Vocês me vê bonitinha, assim, sempre arrumadinha de salto, mas eu sou uma pessoa muito humilde. E eu acho que essa é uma das minhas características mais fortes. Eu tenho humildade e persistência. E é uma coisa que eu falo, e a humildade tá no saber ouvir e no saber falar. Ter a hora exata para tudo. Eu falo isso para meus filhos. Eu falo que a gente tem que saber estar. Eu acho que isso é ser humilde. Sim. Isso realmente é uma humildade. Quando você fala a gente falando de resiliência mesmo, de início de carreira, até essa semana a gente estava conversando lá com uma das colaboradoras do salão, e ela fala sobre isso mesmo. Ela falou, eu fiz, eu acho que umas 10 vezes o cabelo daquela mulher, e toda vez ela olhava e falava, não gostei. Não gostei. E hoje ela fala, ela veio até aqui atrás de mim, porque
Porque ela foi resiliente, Sim. persistiu, foi humilde em ali fazer de novo, e a mulher falando que não gostou, e ela ali de novo. Eu acho que isso é sucesso aí, ó. Isso é sucesso. Isso é sucesso, entendeu? Isso é sucesso. A partir do momento que você tem a humildade para ouvir uma crítica, para aceitar uma crítica, e crescer em cima disso, né? Porque toda crítica, sendo negativa ou construtiva, ela faz a gente crescer. Faz muito. Ela muito. faz a gente crescer. Eu também, nessa questão de saber ouvir, eu também sei, mesmo muitas vezes eu aprendi isso, Joyce, até da minha professora, mesmo você sabendo, seja a pessoa que menos saiba aonde você estiver. Sim, sim. Porque isso é bom, isso é crescimento. Então, sempre quando eu estou em uma formação, sempre quando eu estou no meio de pessoas que eu vejo que realmente tem algo para me acrescentar, eu sempre quero ser a que menos sabe. A que menos sabe. Eu quero só escutar. Legal você falar isso, Paula, que eu trouxe um livro, As 48 Leis do Poder, foi meu marido que me deu. É um livro assim que eu tenho de cabeceira. E eu sempre já li ele uma vez, agora estou voltando à leitura. E a primeira lei se chama Não ofusque o brilho do mestre. E essa lei fala exatamente isso. Deixe sempre alguém brilhar. Sim. E esse livro, ele te conta fatos históricos o porquê que isso acontece e o porquê que isso é bom. Então, sempre essa questão do saber menos é mais. Saber escutar é ser mais. Nunca ofusque o brilho do outro. Não ofusque o brilho do mestre. É a primeira lei desse livro, 48 Leis do Poder. Eu deixo esse livro sempre lá na minha sala e eu tenho alguns clientes que a hora que eles chegam lá na sala, eles falam, eu já li esse livro é magnífico, é poderoso. Nos ensina muita coisa sobre as perspicácias da vida, sabe? As sutilezas, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de agir. E é isso que a Paula falou. Às vezes a gente tem que ser o que sabe menos. Exatamente, para poder aprender mais. Para poder, exatamente. Eu também leio muito, e eu li também num livro, até eu comprei aqui, esse livro, ele é do Brasil, mas eu comprei aqui, que é Mulheres Improváveis. Ela é da pastora... Eu esqueci o nome dela agora, mas é da Martinello, o sobrenome dela. E é muito bom. Eu já tinha te falado isso, que Deus, ela fala no livro assim, que Deus, ele é especialista em esconder aquele que quer brilhar, mas fazer brilhar aquele que quer se esconder. Então, assim, isso realmente, gente, é muito verdade. Isso é uma lei de Deus mesmo. Deus faz brilhar aquele que realmente, que nem nós estamos falando, aquele que sabe escutar, aquele que sabe falar, aquele que sabe o seu momento certo. E assim, estar aqui e migrar, Joyce, é saber o momento certo para tudo. Sim, é saber o momento certo. E isso é sucesso. Isso é ter sucesso, é você saber o momento de cada coisa. O momento certo, ter paciência. Resiliência. Nós não estamos aqui, né, Paula, à toa. Eu acho que Deus une propósitos. Exatamente. E Ele acabou nos unindo. Exato. E a gente está tendo sucesso. Agora falar um pouquinho do salão. Nossa equipe está crescendo, né, Paula? Graças a Deus. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Nós somos um bebê ainda, estamos engatinhando. 5 meses, né? 5 meses. 5 meses. Mas é um bebê extraordinário. Que eu acho que foi Deus que colocou essa oportunidade na nossa frente, né, Paula? É um presente, né? É um presente. Essa semana mesmo nós estávamos falando, né, Joyce, o quanto aquilo ali é um presente. E a gente não pode deixar de ter sucesso onde é um presente de Deus, né? É verdade. Eu lembro assim, falando um pouco do nosso começo ali, como sócias, né? Eu lembro você, quando tudo deu certo, né? A gente conseguiu fazer a oferta, a gente... meu Deus, será? E eu lembro que você olhou pra mim e falou bem assim, Paula, se isso não é Deus, eu não sei quem é. E realmente, gente, se não é Deus, Joyce, eu não sei. A gente não tá aqui pra falar, né? Mas pra nós, que hoje estamos falando sobre sucesso, falar que também Deus fez que isso... permitiu que isso acontecesse e sim, é um sucesso por permissão dele. Por permissão dele? Por permissão dele. Exatamente. E assim, até eu tava falando com a Cris, né? E a Cris falando, Paula, essa semana a gente conversando, e ela assim, até encheu o olho de lágrimas, foi até bonitinha ela falando, né? Ela falou assim, olha, eu vejo que Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. E ela falou, eu vejo isso aqui muito grande, ela vejo isso aqui. E eu falei assim, olha, realmente, Cris,
Eu creio. Eu recebo e eu creio. E assim, falando em livro, eu também li um livro o ano passado, que fala muito sobre isso, sobre mente, sobre fé. E estou falando por quê? Porque foi onde foi o começo de tudo. Foi onde eu comecei a pôr no meu coração o que eu queria. Deus começou a plantar no meu coração, agora é a hora. Então, né, falando um pouco como que isso brotou no nosso coração, né, Joyce? Então, eu e a Joyce já estavam com o projeto do podcast, e foi onde a gente sentou e conversou sobre o podcast, e tudo foi caminhando para que a gente, né, fosse trabalhar em outro espaço tal, e ter o nosso próprio negócio. E esse livro, ele me ensinou assim, ele fala sobre o poder do subconsciente. E eu estava falando ontem para a Fernanda sobre isso, sobre o poder da nossa mente, quem somos, porque somos o que pensamos, não é? Sim, somos o que pensamos, e eu sempre sonhei alto. Minha mãe sempre fala, minha filha, a Joyce, ela é diferente porque ela sempre pensou a mais, ela sempre quis sair da realidade dela. E eu acredito muito nisso, Paula, nós somos o que pensamos, e é por isso que eu tô aqui. É verdade, e esse livro, ele fala sobre o poder do subconsciente. E ele fala muito sobre o que é a nossa fé, nada mais é o subconsciente que é a nossa fé, é o que pensamos e o que desejamos. E nisso eu comecei. Eu sou empresária, e todas as manhãs, Deus, cuida de mim, eu sou empresária, estou indo pro meu salão, e eu comecei a criar esse ambiente na minha mente, e foi onde tudo foi dando certo, né? O Senhor foi ali abrindo, foi fazendo ligações, tudo foi dando certo. Então eu creio que a gente ter a nossa mente, a gente acreditar, né? Vamos falar sobre sonhos, que os nossos sonhos não estão na mão das pessoas, do coleguinha do lado, nossos sonhos estão nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. O sucesso está nas nossas mãos. É a gente querer estar, é a gente querer fazer a diferença. Então eu acho que a nossa mente, ela tem sim o poder de ou você andar para trás ou você ir para frente. E assim, cuidar muito com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente conta nossos projetos. Então hoje eu tenho você como sócia, mas uma pessoa que me motiva. Você entendeu? Às vezes você fala, fala isso, fala aquilo. Porque assim, eu sou muito desorganizada, você já percebeu um pouco. Eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho, você vê. Eu acho que eu tenho um hiperfoco aí. Tem. Essa mulher, gente, ela não para. Eu tenho um hiperfoco aí. Eu falo, essa mulher nega dura, porque uma mulher que trabalha, eu não consigo acompanhar o ritmo dela. E assim, mas isso também é mal, né? A gente já teve essa conversa com você. E também isso tem coisas mais importantes, foi na nossa conversa que a gente teve, né? Não é só o trabalho, e muitas vezes eu acabo trabalhando e deixando muitas coisas de lado. E eu sou muito ali desligada e vou deixando as coisas. Então eu falo assim, a Joyce me inspira. Por quê? Porque a Joyce, ela é muito organizada. Gente, a Joyce é extremamente organizada. Se ela vai lá e se ela compra uma caneta, ela tá aqui anotando. Se ela vai lá, se ela tem que fazer isso aqui. Joyce, você viu que tal dia, tal horário, não sei. Tal dia, tal horário. Não. Eu já não sei se é assim. Eu falo que isso já me inspira. Você entendeu? Bom, São pessoas que a gente quer ter do lado, pessoas que dizem, não, peraí, vamos fazer, né? Você tá ali fazendo com igual, certeza. Você quer tá ali do lado, porque a pessoa te inspira, ela te ensina. Sim. Assim, como eu já havia dito anteriormente, o meu pai é militar, eu estudei em uma escola militar, depois eu fiz faculdade de administração, então assim, tudo muito certinho. O meu pai é uma pessoa muito correta, gente, ele não chega 1 minuto atrasado. Então, isso, e eu, infelizmente, eu ainda tenho esse mal, pai, desculpa, mas eu sou assim, eu preciso me organizar para as coisas funcionarem. Por outro lado, eu já tenho algumas dificuldades no fazer, que é o que eu admiro em você. Vamos fazer o melhor, ser extremamente perfeccionista no detalhezinho. Então, assim, Paula, isso é o que eu admiro em você, a sutileza dos detalhes, estar sempre atenta, saber ler as pessoas, você lê as pessoas muito bem, muito bem. Tanto pela sua experiência como cabeleireira, tanto pelo seu conhecimento de mundo, os livros que você lê, a fé que você tem, isso assim é realmente de se admirar.
Olha, Joyce, eu falo que isso também é um dom, né? Você sabe que não é só a nossa ali, que a nossa profissão é um dom, o dom da beleza, cuidar da beleza, isso já é um dom, né? Mas assim, esse negócio de ler as pessoas, isso é muito verdade. Eu não me engano muito, Joyce. Eu assim, mas assim, sou muito, também não tô aqui para julgar ninguém, não é isso. Mas eu consigo ler, sim. Eu acho que isso é um dom mesmo que eu tenho, de ver, perceber muitas coisas, entendeu? E ter um pezinho assim ali no chão com tudo, você entendeu? Ainda mais, eu falo que aqui, eu sempre rio e brinco com as clientes, brinco com as meninas, eu falo, gente, isso aqui é uma novela mexicana, não é não, Joyce? Com certeza. Agora vamos falar de babado, né? Uma novela mexicana. Todo dia é um capítulo, todo dia. E eu falo, e por isso que a gente tem que saber ler, tem que saber... Sim. Fazer esse reconhecimento, né? Sim, trabalhar na área da beleza é fazer reconhecimento, é entender as pessoas, é acolher, é ler o que a pessoa quer passar, porque o ler não é só nas palavras, é os gestos, o que a pessoa tá olhando pro espelho e tá vendo se ela tá gostando ou não. Às vezes a cliente fala que tá lindo, mas lá no fundo você sabe, não. Ou às vezes ela faz uma crítica, mas lá no fundo a cliente tá, tô amando, eu só quero criticar mesmo. Às vezes é assim. E trabalhar na área da beleza é isso, né, Paula? É isso mesmo. E é uma coisa, é uma característica que você faz e faz muito bem. E é uma coisa do seu sucesso. Por isso que Paula Marcelino é um sucesso, hein, meninas? Obrigada. Vamos lá, marca seus horários, vamos fazer seus cabelos, que olha, e agora falando, já fazendo aqui uma propaganda, estamos com profissionais maravilhosas, né, Joyce? Sim. Vamos lá, meninas, vocês têm que conhecer o nosso salão, o Olá Meninas, é maravilhoso, olha, serviço de primeira. Serviço de primeira, temos serviço de manicure, hoje foi a da Lila, maravilhosa, que fez as minhas unhas, manicure brasileiro com mais de 12 anos de profissão, temos também a Alona, manicure ucraniana, faz as unhas perfeitas com a técnica de cutilagem russa. Eu trabalho com laser, depilação a laser, feminino, masculino, brow lamination, lift de pestanas, temos também alguns produtos, né, à venda, que a gente usa lá no laser. Esse aqui é nosso produtinho de esfoliação pós-laser, que pode ser usado 3 dias após a depilação a laser, é de uma marca espanhola, Naturnua, de excelente qualidade. A Paula também, né, tem alguns produtos lá. Trabalhamos com marcas muito boas também. E também estamos agora com uma profissional maravilhosa, Tainá Moura, também faz uns cabelos, olha, maravilhoso. Trabalhamos assim muito parecidas nós duas. Temos a Cris também, que está começando aqui em Portugal. Ela não tem tanta experiência em Portugal, ela já vem do Brasil, mas também está lá, gente, nos auxiliando, nos ajudando. Uma grande profissional, uma pessoa organizada, uma pessoa muito simpática, que nem diz aqui as portuguesas, né? E estamos lá para atender vocês. E falando em simpatia, uma curiosidade sobre o nome Olá Meninas, é sobre simpatia, né, Paula? Porque as clientes sempre chegam no salão, olá meninas, olá meninas, e daí surgiu o nome Olá Meninas. Primeiro foi o podcast, e logo depois, né, Paula, que Deus nos abençoou com o nosso espaço, virou Olá Meninas Concept Beauty. Exatamente, porque o Olá Meninas é muito português, né? É muito português. Porque aqui na linguagem das portuguesas, elas sempre falam Olá Meninas, Olá, né? meninas. Lá no Brasil a gente chama, não sei como você chama no seu estado, nós chamamos guria. Guria? As guria. A menina é muito difícil lá falar. Em Minas também. Né? Em Minas também. Mas o nome Olá Meninas surgiu por isso, pela dinâmica do salão, que as clientes chegam, olá meninas, e a gente queria fugir do clássico, né? Do clássico, a gente queria um espaço que fosse mais próximo das clientes, né? Um espaço que elas se sentissem à vontade, que não fosse aquela coisa tão engessada, nomes clássicos, ou então leva o nome da profissional, geralmente é da cabeleireira, né? E muitas vezes chega os clientes pedindo só pelaquela pessoa, exatamente, só para quintar um nome na placa. E não é isso que a gente quer, né, no nosso espaço. A gente quer que todas as clientes, todas as profissionais atendam e as clientes sejam muito bem atendidas por quem estiver lá, né? Por quem estiver lá.
E para esse ano de 2026, né, Paulinha, a gente quer anunciar que o Olá Meninas não é só um podcast, um salão de beleza. O Olá Meninas se tornou uma marca. Uma marca. Esse ano nós teremos várias novidades, entre eles o workshop da Paula Marcelino. Isso aí, Conte para nós, Paula, Isso aí. sobre essa área da educação que você vai começar no nosso salão. Então, Joyce, na verdade, assim, eu sempre tive o sonho, mas eu nunca achei que eu conseguiria e que eu estava pronta para isso. Assim, que na verdade, é que nem eu falo, aqui eu me descobri em muitas áreas, em muitas coisas, muitas áreas da minha vida que eu nunca tinha percebido no Brasil, e aqui, por isso que eu falo, Portugal é tratamento, e Portugal é tratamento na minha vida mesmo. Então são pouquinhas coisas assim, são momentos assim que eu percebo, muitas coisas que eu jamais percebia. Então hoje eu vejo, e que nem eu te falei, lendo esse livro e vendo assim o poder que eu tenho na minha mente que está aqui dentro, hoje eu vejo que sim, realmente eu posso ser uma pessoa que possa ensinar e que eu tenho conhecimento para isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me menosprezei, ai não consigo, não é pra mim. Sempre me achei menor, sabe? Eu tenho esse grande problema. Eu acho que isso vem muito do TDAH, né? E como eu te falei que eu tava fazendo tratamento com a psicóloga, as crianças também estão indo, então ela falou que muito do Otávio, né? Que o Otávio tá sendo também diagnosticado com isso, vem da mãe. Então, assim, você sabe que o TDAH, ele tem esse negócio de se sentir menor em tudo, né? Então, a gente tem aquele... Você sempre se acha menor que todo mundo onde você estiver, e eu sempre me sentia assim. Então eu achava assim que todos os salões de Curitiba eram melhor que eu, todos que estavam ao meu redor sempre trabalhavam melhor do que eu nunca trabalhava. E assim, hoje aqui eu vejo que não. Então por isso que eu falo, isso aqui me trata, esse lugar me trata. Eu sou capaz, eu posso, e é isso que eu vou fazer. Então a gente está com esse projeto, começando por mim, mas ainda há várias profissionais que vão fazer os workshops. E a gente está com esse projeto Café, né? A Fê tá me ajudando muito com isso também. Então a gente está trabalhando para que isso aconteça. E isso é muito bom, porque eu sinto que aqui em Portugal há uma grande deficiência de conhecimento. O que acontece? Aqui há muitas brasileiras, não estou falando só de pessoas, só as portuguesas. Não é isso. Aqui também há muitas brasileiras que chegam e, por exemplo, não conseguem trabalho, e assim tem um cursinho básico lá do Brasil, né? E eu já tô aqui falando pra você que é assim, que vem de lá com um curso básico, mas chega aqui, talvez tenha que trabalhar numa limpeza ou numa fábrica. Então, assim, às vezes é um pouco só quer ter esse conhecimento, só quer aprender um pouquinho mais, tá ali mais de perto, entendeu? Então, assim, o meu público é esse, é que quem realmente quer, não é quem sabe quer vir, que é o que a gente tá falando, quem sabe quer vir medir esforço com você, não. É pra quem realmente quer e precisa. E tá aqui imigrando, que a gente sabe que não é fácil, né, Joyce? Pra você tá aqui imigrando e ter sucesso, porque é difícil. E ter sucesso é ter, que nem eu te falei, é ter conhecimento, é saber. Então, assim, hoje o nosso salão é sucesso, por quê? Porque a gente já tem uma bagagem também, e a gente sabe estar e sabe fazer, ter o conhecimento. Então, eu quero ensinar isso, eu quero passar isso para as pessoas. Gente, como não aprender a escova perfeita e o loiro perfeito com Paula Marcelino? Obrigada. Como não aprender? Lá, olha, pra você que precisa, já tô falando aqui pras meninas, a gente tem muita cliente. A gente tem muita cliente que fala assim, eu tenho um curso lá no Brasil, mas cheguei aqui, nunca tive oportunidade. Então é pra você que precisa dessa oportunidade, que quer aprender, entre em contato com a gente, entra lá, manda mensagem lá no direct, no Olá Meninas, que a gente vai responder vocês. Exatamente. Curso de workshops de cabelo, de sobrancelha, temos uma profissional que faz sobrancelhas, que é a Nicole, maravilhosa, com muitos anos de profissão, né? E eu tenho certeza que nos workshops vocês vão amar. Vão amar. Vão amar. É para todas? É para todas. Para quem sabe, para quem não sabe, para quem quer aprender, é para iniciante e até para quem é pras hard. Experts. Isso aí. Paula, mas você falando sobre
o quanto é raso a educação na área da beleza aqui em Portugal. Voltando nesse assunto. Eu concordo com você, e eu entrei para a área da beleza aqui em Portugal. Eu sou formada em administração e em ciências contábeis, então quando eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi que pronto, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que ir para a área da beleza. Fiquei um tempo estudando, fui fazer cursos de depilação a laser. E eu percebi o quanto os cursos são superficiais, né? Hoje eu tenho mais de 8 cursos na área de laser, né? Eu tenho o curso de técnica de laser e já fiz algumas outras especializações. E o que eu vejo no mercado são cursos muito rasos. São depilação a laser sem resultado, que a pessoa fez 20, 30 sessões e não teve resultado, enquanto eu consigo ter resultados em 6, 7 sessões. Mas tudo é construído. E como que eu construí essa bagagem de conhecimento? Principalmente estudando em casa e trabalhando. Então, a gente, principalmente quem está iniciando e está iniciando na área da beleza aqui em Portugal, não deve ficar preso apenas aos cursos. Né, tem que ser cursos, certificados, fazer workshops, fazer outros tipos de formação, estudar, testar. Quando eu comecei a trabalhar, eu atendia muitas modelos. Eu acho que todo mundo ficava assim, meu Deus, ela só faz modelo, ela não faz clientes. Mas por quê? Porque eu queria ter uma bagagem de conhecimento para depois ter a certeza do que eu estava fazendo, além do método científico, para as pacientes. Então, como que a gente aprende? Além de estudando, é testando, é fazendo, indo ali passo a passo, no caso do laser, com a paciente, mês a mês, saber o que ela evoluiu, o que não evoluiu, e é assim que a gente aprende, é um passo de cada vez, mas eu vou falar para vocês, vale muito a pena. Eu, com menos de 2 anos de profissão, eu posso falar que o início foi difícil, mas hoje eu estou realizada. Falta muito ainda, né? Eu sou uma pessoa que estuda muito e laser vai muito além de ficar belo, porque você precisa entender muito de física, são parâmetros físicos medido em joules e hertz. Eu era péssima em física na escola. Nossa. Depois que eu fiz curso de laser, eu tive que entrar para a física assim de cabeça. Então, meninas, não fiquem presas a cursos. Vão para os workshops, estudem sozinha em casa, peguem muitos modelos para testar os parâmetros, para aprender.